Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu decidi fazer esse áudio para trazer a discussão recente aí no Brasil sobre a música cantada pela Paula Fernandes e Luan Santana, adaptada da Lady Gaga, Shallow, né? E em português do Brasil, Juntos e Shallow não. Eu achei pertinente essa discussão para o canal porque a gente pode pensar sobre tradução, sobre adaptação, né? E há muitas questões linguísticas a respeito desse tema interessantes aqui, do nosso interesse. Então, por isso, eu decidi fazer esse áudio. Eu trouxe aqui também uma análise de uma música que foi adaptada da língua inglesa também e para o português do Brasil. Na verdade, muitos sucessos de músicas brasileiras são adaptações, principalmente músicas sertanejas e do gênero sertanejo, né? Gênero musical. E é muito comum também em língua portuguesa do Brasil, em língua espanhola. Eu acho que há um certo desprestígio, até um preconceito local da música quando ela é cantada em língua local, no caso de cultura latina, cultura espanhola, como se não houvesse uma musicalidade, vamos dizer assim, suficiente para trazer para a música, né? Então, inclusive, muitas canções brasileiras trazem termos em língua inglesa, em língua espanhola também, várias canções trazem termos em língua inglesa, e eu acho que isso vem de uma depreciação do que é nacional. Inclusive, parte dessa ridicularização da música da Paula Fernandes vem de um preconceito com a música sertaneja, né, com sempre tem essa coisa, né, da a questão do brega, né, dessas adaptações. É porque muitas dessas adaptações, elas, elas surgem, né, no universo, vamos dizer assim, da música brega e também na música sertaneja. Então há um preconceito aí das pessoas nesse sentido, com a produção local. E a produção local, ela é culturalmente válida, né? A gente tem que não existe purismo, né? Nada é puro. A própria língua não é pura. O inglês, por exemplo, tem influência do francês, né? E mas eu acho também, eu não gosto dessas adaptações em português do Brasil que trazem esses termos em língua inglesa. É muito comum isso, por exemplo, eu gosto muito aqui de abelha. Em várias músicas, eles usam termos em língua inglesa, eu acho desnecessário para trazer uma certa, vamos dizer assim, poesia dentro da música, você pode fazer isso dentro da própria língua. Você não precisa ressignificar, você não precisa trazer um termo de outra língua para a sua língua. É porque às vezes um termo você não consegue dizer algo na sua própria língua com um termo. Eu falo isso hoje que eu tenho habilidade com mais de uma língua, né? Eu falo pelo menos três línguas aí. Então, algumas coisas eu consigo entender que elas são expressas, pelo menos para mim, de uma maneira X em uma língua e diferente em outra. E às vezes, para mim, a interpretação é que funciona mais dizer isso em uma língua do que em outra. Então, talvez trazer esses termos em língua inglesa se refira, essa prática, né, em português, a não ser traduzível o vocábulo. E a ele ser ressignificado também na própria língua. Isso daí é bem. A gente vai já para outros ramos de interpretação dessas coisas. No caso de Juntos de Shallow Now, eu vejo os youtubers, as pessoas fazendo uma grande crítica a esse trecho da música e à música inteira em si. Eu concordo com parte dessa crítica a esse trecho, Juntos e Shallow Now, mas não no sentido de tradução em si, porque a música não foi traduzida. Isso não é uma tradução fiel ao original. A licença que foi dada, é claro, gente, que essa questão legal de licença tem a ver com a propriedade intelectual, para que ela não se perca. Então, a autorização não.
eu acredito, né, que não permite uma modificação completa da letra, mas manter o mesmo sentido, a mesma prosódia, a mesma métrica, que são questões consideradas para adaptação de música, é muito complicado, é praticamente impossível fazer isso. Então, haverá mudanças. É claro que nessa transposição, vamos colocar assim, de uma música para outra, né, ou de uma língua para outra, você vai perder em alguma coisa no sentido, um pouco mais no sentido, e ganhar um pouco mais na prosódia ou na métrica. E às vezes a tradução ou a adaptação, ela pode superar o original. Isso acontece, ao meu ver, e é claro que eu estou dizendo isso. Eu trago aqui também, gente, essas questões, elas têm um pouco a ver com poesia, com sensibilidade, então elas vão para esse ramo mais subjetivo, né? A questão de Branca de Neve, a White Snow, eu acho em língua portuguesa o termo Branca de Neve, eu acho que dá mais certo do que no original. Eu acho que nesse caso, no caso do título em si, superou o original, né? E essa música que eu trouxe aqui para análise no canal, do inglês, o nome da música em língua inglesa é The Cathedral, e em língua portuguesa é Catedral, da Zélia Duncan. Eu acredito que essa música supera a versão em língua inglesa, e é muito melhor do que a versão em língua inglesa, por causa da, da nossa língua mesmo, por causa da interpretação da Zélia Duncan, e por causa da prosódia na música, né? E, e de outras questões. E o sentido é mantido, né? É claro que não é o mesmo sentido, mas eu vou mostrar isso para você na análise da música, comparando a letra em língua inglesa em relação à letra em língua portuguesa. E isso também ocorreu no caso da música Juntos e Shallow Now. No caso dos Juntos, voltando aí, o pensamento é um pouco complexo, de Juntos e Shallow Now, as pessoas estão julgando, né, esse trecho da letra como se fosse um erro de tradução. E, na verdade, isso não é. A letra não foi traduzida. É importante diferenciar o que é tradução do que é adaptação. Na verdade, é muito complicado falar em tradução. Traduzir, gente, de uma língua à cultura. Então, se a gente pensa. O que a antropologia diz? Que numa tentativa de buscar a união entre todas as culturas. Não há. Então, o que define essa união, na verdade, é uma diferença. E isso é o caminho para a gente entender a tradução e para a gente entender a cultura, choques culturais, conflitos e questões linguísticas também, relacionadas à língua, né? Alguns teóricos, por outro lado, né, defendem uma universalidade nessa tradução. Então, a tradução ela buscaria manter o sentido original, né? E uma certa universalidade, mesmo que a gente saiba que uma tradução 100% equivalente é uma coisa praticamente inviável. Então seria melhor ler no original. E mesmo assim, mesmo que você leia no original, você jamais vai conseguir ser o outro, porque você foi programado na sua língua. A língua estrutura o pensamento. Então você, para poder entender como nativo, e mesmo não dá para generalizar, porque dentro de uma mesma cultura, uma pessoa interpretaria de um jeito, outro de outro jeito, mas para você chegar perto àquela interpretação, ao sentir naquela língua, você teria que fazer parte daquela comunidade. Isso daí é impossível. Você não vai conseguir, né? Então, o ideal seria, desculpa, eu estou um pouco gripado. Você aprender a outra língua para entender na outra língua como funciona. É claro que, como eu disse, às vezes a adaptação supera o original, né? E isso é muito legal. No caso, voltando para finalizar essa questão dos Juntos e Shallow Now, a... eu não acredito que tenha sido um erro, até porque as pessoas estão traduzindo esse trecho como juntos e raso agora. Você não deve traduzir, nesse caso, o termo shallow, né? Aí eu vi também algumas pessoas, por que não mudou para alguma coisa em língua portuguesa? Também penso a mesma coisa, né? Por que não usa um termo em língua portuguesa? Mas enfim.
Nesse caso, mesmo que não tenha sido usado um termo em língua portuguesa, esse termo foi trazido do inglês e ressignificado em língua inglesa. Vocês não têm que pensar na tradução de raso e traduzir como juntos e raso, não. Isso tem a ver com licença poética. E isso foi feito na música. E isso está correto nesse sentido. Né? Você não tem que traduzir, olhar no original, porque não necessariamente a adaptação vai seguir o original, não segue, nenhuma música segue, não tem que seguir. Né? Então esse abaixo-assinado que fizeram para a música não tem nada a ver, gente. Mas é possível adaptar, ressignificar. No caso, eu acho que eles viajaram um pouquinho na maionese aí com essa ressignificação. Eu não gostei também, particularmente, mas eu não vejo isso como um erro. Não é um erro do ponto de vista literário. Mais uma vez, eles têm uma certa licença poética aí para ressignificar o termo. Né? Em que sentido? Deixa eu explicar para vocês. Quando é dito na música Juntos e Shallow Now, esse shallow aí não pode ser traduzido como raso. É como se fosse uma coisa. Essa é minha interpretação, né? A gente talvez tivesse que conversar com o autor da música para ver o que ele pensou aí, mas eu vejo isso. Tem um termo no Brasil, shalom, né? As pessoas, em contexto de igreja, isso é bem. Eu vejo, já ouvi esse termo aí. Então, eu acho que esse Juntos e Shallow Now ele leva para alguma coisa mais do mundo espiritual, uma coisa, né, mais aí, né? Porque o termo shallow não significa nada em português do Brasil. E eu tenho certeza que eles não estavam pensando na tradução em si, né? Quando colocaram. Então esse termo ele foi ressignificado na música de uma outra maneira, poética, né? Então essa é uma interpretação minha, né? E as pessoas estão dizendo que eles usaram um termo sem nem saber o sentido. Isso daí é feito o tempo inteiro em música, isso é feito o tempo inteiro na literatura, gente. Isso se chama ressignificar um vocábulo. Ele não precisa ter o mesmo sentido. Quando um termo entra de uma língua para outra, e ele parece, e eles são similares na sonoridade, ou enfim, às vezes a adaptação, você vai lá e pega o termo e muda do jeito que você quiser. Ressignifica ele para sua realidade. Isso é poesia, isso daí é, por favor, né? Vamos saber diferenciar aí. Acho que parece que vocês não tiveram aula de literatura para entender. Então essa crítica toda ela vem com uma fundamentação que não faz muito sentido ao meu ver, né? Mas eu não gosto da construção juntos e shallow, não. Eu acho que poderia ter a música poderia ter sido pensada com termos em língua portuguesa. É claro que é muito difícil conseguir fazer o refrão daquele trecho lá. In the shallow, shallow. Aquilo lá, fazer isso daí para língua portuguesa do Brasil ia ser muito complicado. Que palavra que a gente ia colocar aí para poder trazer essa parte da música? Muito complicado. Mas eu consegui ver outras coisas. Eu fiquei pensando outro dia sobre isso. Por exemplo, no refrão, em vez de falar de shallow, poderia ser todo o tempo que passou, todo o tempo que passou, todo o tempo que passou. Eu pensei em alguma coisa assim, né? Poderia ser também. Ou eles poderiam, a pessoa que escreveu poderia ter pensado, né? É uma possibilidade, enfim. Trazendo agora, só para finalizar, tradução é uma coisa, adaptação é outra. É a tradução, e há uma diferença de tradução de textos técnicos para literários. Na tradução, você tem uma certa equivalência, né? E busca por essa certa equivalência. Na adaptação também, só que é um pouco mais difícil manter essa equivalência como na tradução. Porque quando você fala de língua e quando você fala de música, você não tem só sentido. Você tem sentido, você tem a língua em si, você tem prosódia, você tem rima, você tem métrica. E isso daí tudo tem que ser levado em consideração para adaptação de uma música para outra. Quando isso é feito, há uma perda, ou mais no sentido, ou mais na rima, ou mais na métrica, e por aí vai.
Então, né, por favor, né? E se você quiser ouvir original também, né, você pode ouvir original. É uma outra coisa, é um outro produto. É claro que tem uma relação, né, como eu disse aí no início, para manter os direitos da produção intelectual. Eu acho que quando a gente ouve uma música, principalmente nesse caso, que a gente ouviu primeiramente a versão em língua inglesa, e aí vem para a língua portuguesa, tem uma certa conexão entre uma e outra, né? E essa conexão, ela é proposital mesmo. Ou seja, a Lady Gaga, ela, vamos dizer assim, ela meio que, pela concessão da licença em território nacional, ela consegue trazer, eu acho que mais fama ainda para ela, para a música dela e, trazer, né, a memória da música por meio de uma versão em língua portuguesa também. E quando a gente não tem conhecimento, no caso dessa música da Zélia Duncan, eu tenho certeza que a maioria de vocês não conhece a versão em língua inglesa. Então a gente já pensa que a versão, né, que fica aí no nosso inconsciente coletivo, né, que todo mundo conhece, em uma nação, eu acho que muitos de vocês conhecem essa música, né? Não sabem que ela veio de uma adaptação, né? Então parece que ela já foi cristalizada. E é por isso que eu acredito que eu acho que ela também é muito bonita. Eu acho que ela supera a original. Mas eu tenho muita familiaridade com a língua inglesa. Não estou dizendo isso. Talvez eu diga isso porque é a minha língua materna, a língua portuguesa, né? E porque eu ouvi primeiramente a música catedral em língua portuguesa e não em língua inglesa. Depois que eu ouvi a versão em língua inglesa, The Cathedral. E então talvez eu acredite que a versão em língua portuguesa é melhor por causa disso, né? Porque eu conheci primeiramente na minha língua, mas eu também tenho contato com a língua inglesa. Eu dependo dela para me comunicar. Já morei fora há muito tempo, né? E já li muita literatura inglesa, então eu tenho também familiaridade com a língua inglesa. Mas para mim ela não desce muito bem, tão bem quanto a versão a catedral. Eu deixei aí na tela uma comparação. Eu fiz esses riscos com essas cores, gente. Não é uma coisa bem simples, até porque eu não tenho tempo de ficar fazendo aqui uma coisa tão, né? Que eu trabalho bastante. E já é muito complicado para mim ficar fazendo esses vídeos aqui, ainda mais sem ganhar nada com isso. Mas eu faço mesmo para ajudar as pessoas que me seguem, para trazer reflexão, para divulgar um pouco também o meu canal, o meu serviço. Mas é uma coisa bem simples aqui, viu? Não é uma análise científica, não tenho nem como fazer isso. E eu não sou músico, então é uma análise com base nas minhas vivências, experiências. Né? É uma análise de um linguista, não de um músico. Não de alguém que é da área da literatura. Eu não sou da área da literatura, mas eu tenho um pouco de familiaridade. E por aí vai. Estudei disciplinas de tradução na universidade, é por isso que eu trago essa discussão aqui também. Não estou trazendo. Não é uma discussão tão aleatória, né? Cada estrofe, gente, da música, olha só, de maneira geral, as músicas, as duas versões, elas falam de. Têm esse tom um pouco filosófico, eu diria, sobre a vida, de pensar na vida, né? E da questão da existência, da nossa própria existência e de um outro. E aí vem o amor, né? Então, na versão em língua inglesa, a primeira estrofe da música é o seguinte, ó. I saw you from the cathedral. You were watching me, and I saw you from the cathedral. What I should be. Esse trecho diz o seguinte: eu ouvi da catedral, você estava me olhando, e aí é repetido esse trecho, né? E eu ouvi, ou eu a vi, da catedral. Não, e eu vi da catedral o que eu deveria ser. Né? Isso tem a ver com o que eu falei do sentido aí, mais filosófico dessa coisa da existência, né? Da das nossas próprias angústias e também da questão
de colocar isso em relação ao outro, e aí vem o amor, né? Em língua portuguesa, a estrofe, a primeira estrofe é: o deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranha e só, nem pude ver que o céu é maior. Tá vendo? Tem uma certa, apesar de o sentido ser diferente, tem uma certa, vamos dizer assim, universalidade aí, nessas questões das angústias existenciais do ser humano, e nessa essa questão da dúvida sobre o que a gente é e por aí vai. Só que na primeira estrofe há uma referência direta ao outro, para puxar para a ideia do amor. Então, I saw you, eu o vi, ou eu a vi. E, e na primeira estrofe em língua portuguesa não há essa referência ao outro, mas essa referência aparece abaixo. Ó. Tentei dizer, mas vi você. Tá vendo? Tão longe de chegar, mas perto de algum lugar. E aí lá em língua inglesa, so take my lies and take my life, cause all the others want to take my life. Em língua inglesa, então pegue as minhas mentiras, eu acho, enfim, e tome o meu tempo, porque todos os outros querem tomar a minha vida. Em língua portuguesa, tentei dizer, mas vi você, tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Então, apesar de haver diferença de sentido de um trecho para outro, é mantida essa universalidade da questão das angústias existenciais, da questão do amor, né? Continuando, língua portuguesa, é deserto. A canção, eu vou passar depois um trecho aqui, mas é assim. É deserto, onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo só, nem pude ver que o tempo é maior, olhei pra mim, e por aí vai. Em língua inglesa, esses agudos, talvez esteja falando o termo incorreto, mas esses agudos da música, em língua portuguesa eles soam mais harmônicos com o arranjo musical. Em língua inglesa, eu acho que eles soam mais diretos. Eu acho que não é tão profundo, não soa tão profundo, é uma coisa mais fria, eu diria assim. Eu acho que isso vem da língua em si. Claro que isso que eu estou dizendo aqui são coisas mais subjetivas, né, gente? E aí, em língua inglesa, por exemplo, ó, esse trecho. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar. Em língua inglesa. So take my lies and take my time, cause all the others want to take my life. Claro que eu estou também colocando, né? Tentando me expressar aí quando eu cantei, mas eu acho que em português soa mais profundo e mais bonito. Continuando aqui, ó. No silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal, mas vai existir. Eu sei, vai ter que existir. Vai resistir nosso lugar. Tem um trecho aqui, especificamente, que eu acho que é brilhante. Eu acho que, além de a música como um todo superar o original, esse trecho ele supera com certeza a tradução em língua inglesa, na minha opinião. Que é essa parte que fala: meu coração é secular, sonha deságua dentro de mim, amanhã, devagar. E aí quando ela fala devagar, ela até diz isso devagar, né? Para dar uma, né? Pra, né? Se, para haver uma sintonia aí com o próprio sentido do termo. Em língua inglesa, esse trecho ele diz o seguinte: You saw me from the cathedral. Well, I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral. Well, here we are just falling apart. Inclusive, nesse trecho final aí da estrofe, well, here we are just falling apart. É uma visão um pouco mais pessimista. E em língua portuguesa, é um pouco mais positiva. Ó, meu coração é secular. Vou traduzir do inglês para português, porque senão vocês não vão tomar referência. You saw me from the cathedral. Você me viu da catedral. Well, I'm an ancient heart. Bem, eu sou um coração secular. Sim, você me viu da catedral. Bem, aqui estamos nós nos separando.
nos distanciando. E em língua portuguesa, ó, no silêncio uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal, mas vai existir, eu sei, vai ter que existir. E eu peguei aqui uma outra parte, gente, desculpa, uma outra estrofe. A estrofe é essa daí da solidão, ó, que vocês podem ver aí na tela, ó, tá vendo? Solidão, quem pode evitar? Te encontro, enfim. Meu coração é secular. Acho que até a questão da rima aqui é um pouco, e com o arranjo musical, fica um pouco melhor do que em língua inglesa. Sonha e deságua dentro de mim amanhã, devagar, me diz como voltar. É um pouco mais positiva a mensagem aqui. Lá em língua inglesa, we are just falling apart. E aqui a gente está. Desculpa. Né, tem uma. Ainda há esse desejo de volta. Acho que isso também vem da questão da língua, né? A gente. Em, do português, do Brasil e da nossa cultura também, né? Em relação ao amor, a essa melancolia aí toda de quando termina relacionamento, né? E por aí vai. Acho que deu para entender um pouquinho, né, a mensagem que eu quis dizer aqui para vocês com essas questões de tradução, sobre adaptação também, né? Eu vou colocar aqui um trecho só para finalizar o vídeo, mas vocês podem ouvir. Acho que é melhor que vocês ouçam, porque a qualidade não vai ficar tão boa aqui, mas vamos lá. Ó, o trecho da música Catedral. Vou colocar naquela parte do coração. Meu coração é secular, sonha e deságua dentro de mim amanhã. Eu acho que é a parte mais bonita da música. Olha só. Vamos ver aqui onde... Solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular. Sonha e deságua dentro de mim amanhã. Devagar, me diz como voltar. Interessante que nessa parte que ela fala, me diz como voltar. Eu pensei, quando eu ouvi pela primeira vez, porque essa música me lembra a minha infância, que infância ou adolescência, enfim, não sei quando a música foi lançada. Eu pensei que ela dizia outra coisa. Me diz como dar um dano. Isso, porque eu não entendi a primeira vez que eu vi que ela dizia voltar. É porque ela tenta chegar, né, na harmonia da música, né, na questão da rima do original, também prolongando o termo voltar. Né? E aí ela ainda vai para uma maneira de dizer esse termo com um final imprevisível aí. Voltaram, uma coisa meio assim, né? Então, para mim não ficou muito claro quando eu ouvi. Agora a letra, Cathedral Song em língua inglesa. Olha só. I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral, and here we are just falling apart. You catch me, I am tired. I want all that you are. Tá vendo? Esse falling apart, isso é bem diferente de sonha... Não, sonha deságua dentro de mim amanhã. Eu acho que soa, inclusive, até mais bonito, né? Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.